Então tá, hoje é dia 31, né, de junho, de maio. Essa é uma aula rápida de revisão da prova. Da prova não, da primeira lista de exercícios. Tu tá perguntando, Lauren, bem-vindos, né? Ah, tu tá perguntando sobre aquela lista que eu coloquei no WhatsApp? Não, essa é a primeira que tá no arquivo aquele do livro. Eu vou Tem que revisar selecionar. a que tá no Moodle. É essa que Sim. tu quer saber? Não, na verdade eu tô com dúvida na primeira, que como não vai ter tempo, só queria uma explicação rápida como é que eu posso resolver, que é a Tá, 13. qual é a questão? Vamos lá, eu tô aqui no Moodle. Moodle não, né? Aqui eu botei no. É É o que está nas sobre. questões para revisão, né? Não, essa aqui tava no livro. Era aquelas Ah, exatamente. selecionadas, Qual é o número? 13. Ah, mas a 13 não vai cair. Deixa eu ver se vai cair a É 13. que tu tinha selecionado a 9, se não me engano, 9, Só um 11. pouquinho. Só um pouquinho. Não, Vamos ver aqui. é 9, 11 e 13. Não, as que eu estou cobrando são aquelas que eu coloquei no WhatsApp. E 13. Vamos ver se tem a 13 aqui. Só um pouquinho. Essa é a questão de revisão. É É, essa aqui? não, É essa? não, É essa? não, é 13. Vamos Deixa eu ver. ver. 13. Matemática, não. Vamos ver se eu acho. Mercados e barra de chocolate. Ver se eu acho aqui. Ah, não me lembro dessa questão, não está aqui comigo, não. Não está comigo essa questão. Depois a gente faz em aula, meu Mas tio. é a mesma coisa que essa 6 aí. É? 6? Isso, Acho que é, isso. então. Tá, vamos lá rapidinho, então. Vamos começar a resolver algumas. Não vou resolver todas, não vai dar tempo, tá? Mas já Tá. vamos resolver algumas. Só para mim Então, a saber primeira também. questão aqui, tá? Ela é para explicar teoricamente, tá? Então, a primeira ali, ó. Quando uma frente fria atinge a Flórida, o preço do suco de laranja aumenta nos supermercados de todo o território americano. A Flórida é um grande produtor de suco de laranja, assim como São Paulo, tá? A Flórida é um grande produtor de laranja. Mas no inverno é frio lá, é tipo Rio Grande do Sul, assim, né? No inverno faz frio que nem faz aqui. São 2 meses de muito frio na Flórida, como é aqui no Rio Grande do Sul. Então, muitas vezes o frio arrebenta com a laranjeira, né, com o pé de laranjeira, né? Então, quando tu tem uma frente fria muito forte na Flórida, né, isso gera uma queda da produção, ou seja, uma queda da oferta. Ó, já estou colocando aqui, ó, para vocês, vocês estão enxergando aqui, ó, em azul, tá? Uma queda da oferta de laranja, né? Uma queda da produção de laranja devido a um frio, né? A laranja murcha, né? Eu já vi algumas reportagens, né? Os produtores de laranja lá na Flórida, muitas vezes eles botam aqueles tonéis cheios com óleo, né? E queimam aquele óleo, e geram tochas e geram pequenas fogueiras controladas para esquentar, né, as laranjeiras e evitar que haja uma perda total na produção de laranja. Mas o frio realmente, a laranja não gosta do frio. Então, quando tem uma frente fria, há uma queda da oferta de laranja no mercado. Como a Flórida é a principal produtora de laranja dos Estados Unidos, né, vai haver um excesso de demanda por laranja e por suco de laranja. Por quê, professor? Porque tu tem a mesma quantidade de pessoas demandando laranja, a mesma quantidade de pessoas demandando suco de laranja, e em contrapartida tu tem uma oferta menor de, uh, de laranja, de suco de laranja. Estou aqui, ó, tô olhando para essa questão, para o que eu escrevi em azul lá, ó. Então, o que tu tem? Tu tem quebra da safra, né? Uma diminuição da oferta de laranja e, por consequência, né, o aumento do preço da laranja. E esse aumento do preço da laranja gera aumento do suco de laranja, né? Por quê? Porque tu vai ter uma oferta menor, uma oferta
diminuída em função da quebra da safra, e a demanda que não se altera, ou seja, a demanda é a mesma, as pessoas vão continuar demandando laranja. Então, há um excesso de demanda. Toda vez que há o excesso de demanda por um determinado bem, por um determinado serviço, o preço desse serviço sobe. Tá claro? Me fiz claro ou não? Sim. Sim ou não? Eu compreendi. Sim. Tá, agora vamos para o próximo. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a situação em... Vou botar em outra cor aqui para ajudar vocês. Vou botar em verde. Tá? Verde. A cada verão, quando começa a esquentar na Nova Inglaterra, ali na região ali perto de Nova York, New Jersey, perto de Boston, aquela região ali lá de cima dos Estados Unidos, tá? O preço das diárias dos hotéis do Caribe despenca. Por quê? Porque o americano, assim, aquela região lá do norte dos Estados Unidos é muito fria, né, perto do Canadá. Então, o que acontece? No inverno, é muito comum o pessoal ir para o Caribe, que é quente, né? E aumenta a demanda por diárias dos hotéis do Caribe. Então, eles vão muito no inverno, né? Viajam no inverno para fugir um pouco do frio. Eles passam 10, 15 dias no Caribe, tomam sol, ficam vermelhos, já que nem pimentão, e voltam lá para o frio deles. Já no verão é o contrário. Como lá a temperatura no verão é muito agradável, tem muito show, tem muita cultura, tem muitos eventos, né? Eles ficam na região deles lá. Eles não saem durante o verão. É diferente da gente, que no verão a gente viaja, né? Lá é o contrário. No verão eles ficam nas suas cidades, e no inverno, como é muito, muito frio, eles, vou tirar umas férias de inverno, pegar uns 10, 15 dias e vou viajar para o Caribe. Tá? Então, quando chega o verão, as pessoas viajam menos para o Caribe. Né? Então, o que acontece? Há uma queda da demanda. Agora estou lendo ali no verde, tá? Há uma queda da demanda por viagens ao Caribe. Né? E, consequentemente, essa queda da demanda por viagens ao Caribe gera uma queda dos preços das diárias. Por quê, professor? Porque a oferta, o número de quartos, o número de hotéis no Caribe não vai se alterar, se mantém o mesmo. Mas, em contrapartida, o número de pessoas que viajam para o Caribe nesse período é menor. O que vai acontecer? Muitos quartos vazios, muitos hotéis com capacidade ociosa, fazem promoções, reduzem os preços para atrair a demanda. Então, essa queda da demanda por viagens ao Caribe durante o inverno, durante o verão dos Estados Unidos, vai gerar uma queda do preço das diárias. Entendido ou não? Sim. Me fiz claro? Uhum. Agora vamos por último. Aqui, o último exercício, o último dessa lista aqui, fala sobre o preço do carro, né? Do carro usado, Cadillac. Né? O Cadillac é um carro, eu ia botar foto, não deu tempo de botar, mas o Cadillac é um carro grandão, pesadão, e que é tipo, imagina um carro grande, esses SUVs grandes aí, que consomem muita gasolina, tá? Uma Tucson que o professor tem, que consome muita gasolina, tá? Então, quando irrompe uma guerra no Oriente Médio, o preço da gasolina aumenta. Por quê? Porque quando tu tem guerra lá no Oriente Médio, né, tu tem briga entre países, a gasolina, muitas vezes um país joga bomba no posto de petróleo do outro, invade outro país. Teve a famosa guerra lá na década de 90 entre Iraque e Kuwait. Via de regra, quando tem conflitos, confusão lá no Oriente Médio, que é um grande produtor de petróleo, o preço da gasolina aumenta, tá? Porque a oferta de gasolina é reduzida, é mais difícil produzir gasolina naquela região no período de guerra, então tu vai ter uma queda da oferta, a demanda não se altera, né? A demanda não se altera, ou seja, as pessoas continuam demandando gasolina no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, isso vai gerar o quê? Queda da oferta com demanda estável, isso vai gerar um aumento do preço da gasolina. O aumento do preço da gasolina
vai fazer com que aquele consumidor que vai comprar um carro, ele vai pensar o seguinte: poxa, que tipo de carro eu vou comprar? Vou comprar um carro grandão, beberrão de gasolina, ou vou comprar um carro menorzinho, um carro econômico, ou até mesmo um carro elétrico, né? Que diminua meu gasto com combustível. Tá? Então, toda vez que o preço da gasolina aumenta, né, o preço desses carros grandes, pesados, né, de carros a combustão, carros a gasolina, tende a diminuir, porque menos pessoas vão comprar esse tipo de carro. Entenderam ou não? Ô, senhor, isso se encaixa também com aquela questão da, né, expectativa, que altera a expectativa? Não chega a ser expectativa, porque aqui há efetivamente uma queda um aumento do preço da gasolina. Tá? Isso é muito comum. Nos Estados Unidos, sempre os americanos gostam de carrão, entendeu? SUVs enormes, caminhonetes enormes. Só que esse tipo de carro, ele consome muita gasolina. Então, toda vez que o preço da gasolina aumenta, a pessoa diz: poxa, será que vale a pena eu comprar esse tipo de carro? Será que não vale a pena eu trocar para um carro elétrico, trocar por um carro menorzinho, que consome menos gasolina? Se todo mundo pensa isso, ou pelo menos uma boa parte da população pensa isso, o que vai acontecer? As pessoas vão comprar menos carros grandes e mais carros pequenos. O Cadillac é um carro grande. Se menos pessoas compram um carro grande, o preço desses carros grandes diminui. Perguntem para os pais de vocês, por exemplo, antigamente tinha carros que bebiam muito, né? Para quem tem a minha faixa etária, vai saber mais ou menos. Por exemplo, tu tinha o Maverick, tu tinha o Ômega, tu tinha o Opala, tu tinha Galaxy, eram carros pesadões e que consumiam muita gasolina. Quando o preço da gasolina aumentou muito lá no final do século passado, década de 80, década de 90, as pessoas deixaram de comprar esses carros e passaram a comprar carros mais econômicos, né? Carros que consumiam menos gasolina. Tá bem? Tá claro ou não? Sim, obrigada. Agora vamos para a segunda questão. Tá? Aqui é o preço do leite, tá? Aqui eu botei uma tabela, tá? Do preço do leite. E a primeira pergunta é o seguinte: construa as curvas de oferta e demanda. Olha aqui, ó. Vamos lá. Ah, professor, como é que o senhor construiu as curvas de oferta e demanda? Ó, tirei essa, ó. Vou tirar as coisas aqui, depois eu boto de volta. Depois em aula eu vou fazer direitinho esse gráfico com escala, tá? Por enquanto eu só vou mostrar aqui para vocês. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma curva de oferta e demanda. Em aula eu vou fazer a escala direitinho. A curva de oferta e demanda tem um ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? É o ponto de interseção entre oferta e demanda. Olhando para a tabela, qual é o ponto de equilíbrio, pessoal? A que preço eu vou ter equilíbrio desse mercado? 3. R$3. E a quantidade. Por quê? A esse preço, a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. 20. Então, a 3 eu tenho preço de equilíbrio, ok? Então, a primeira resposta é essa: é construir a curva de demanda, é fazer com escala, aqui está sem escala, depois em sala de aula eu vou fazer com calma, com escala para vocês, e achar o equilíbrio de mercado. Qual é o equilíbrio de mercado? É o ponto de interseção, é o ponto de cruzamento entre a curva de oferta e demanda. Pela tabela dá para ver que esse ponto é o preço igual a 3, pois a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Agora vamos lá. Pergunta B: qual o preço de equilíbrio, qual a quantidade de equilíbrio? Aqui já está respondido, né? O preço de equilíbrio é R$3 e a quantidade de equilíbrio é aquela quantidade onde a demanda é igual à oferta. Qual é a quantidade que a demanda é igual à oferta? É 20. Tá bem ou não? Sim. Supondo que o governo federal estabeleça um preço máximo para o leite, fixando em R$2 por unidade, o que deverá ocorrer nesse mercado? Excesso de oferta ou excesso de demanda? Vamos supor que o governo federal estabeleça o seguinte, ó. Estabeleça um preço de R$2.
eu pergunto para vocês, olhando para a tabela aqui, se o governo fixar um preço de R$2, vai haver excesso de demanda ou excesso de oferta? Demanda. Por que vai ter excesso de demanda? Porque a R$2 a demanda vai aumentar ou vai diminuir em relação ao ponto de equilíbrio? Vai aumentar de 20 para 25, concorda? Preço mais baixo, as pessoas vão querer consumir mais leite, concordam? Em contrapartida, o produtor de leite vai dizer o seguinte: pô, será que vale a pena eu produzir leite a R$2? O governo só me paga R$2. Será que vale a pena eu produzir a R$2? Será que vale a pena eu acordar cedo de manhã? Será que o custo para produzir, alimentar a vaca, dar remédio para a vaca, remédio para febre aftosa, remédio para vermicidas, dar alimento para a vaca, dar um monte de coisa, né? Arrumar o estábulo para a vaca, a esse preço vale a pena? Talvez para alguns vale a pena, já para outros não. Tanto é assim que a esse preço a quantidade ofertada vai cair de 20 milhões de litros para 15. Uma parte dos produtores, o que vai fazer? Vai sair do mercado. Estão entendendo ou não? Sim. Então, o que vai acontecer? Ó, desenhei aqui a linha tracejada. Essa linha tracejada aqui mostra o quê? Mostra um preço abaixo do preço de equilíbrio. Ou seja, mostra o preço a 2. A 2, a R$2, olhando para o gráfico, olhando para a tabela, eu vou ter excesso de demanda ou excesso de oferta? Demanda. Demanda, tá? Então, o mercado não vai... Não adianta a gente querer as coisas. Muitas vezes a gente gostaria que as coisas fossem como fossem, mas não dá, entendeu? O governo pode ter boas intenções de botar R$2 o preço, tabelar, mas a consequência será um desajuste no mercado. Vai haver as pessoas vão querer mais leite, porque o preço está mais barato, mas em contrapartida, o produtor de leite, ou uma grande quantidade vamos supor que tu tenha 100 produtores de leite, sei lá, 20, 30 desses produtores vão dizer assim: a R$2 eu não consigo produzir. O custo de produção é maior do que o preço de venda. Não vale mais, não, para mim não vale a pena produzir a R$2, porque eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar remédios para vaca, eu tenho que dar alimento, eu tenho que arrumar o estábulo. Professor, e os outros 70? Para os outros 70 pode ser que ainda compense produzir. Por quê? Porque, sei lá, porque não tem funcionário, porque consegue ter um processo de produção mais eficiente, sonega imposto, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Então, uma parte desses produtores que estavam no mercado a R$3 e que produziam 20 milhões de litros por dia, por exemplo, por mês, agora com preço mais baixo, uma parte deles vai sair da produção, não tem condições de produzir. Então, em vez de ser 20 milhões de litros por mês, a produção de leite no Brasil vai cair para 15. E, em contrapartida, a demanda aumentou. A demanda que era 20 agora vai para 25, porque com preço mais barato, as pessoas vão querer mais leite, vão querer comprar mais leite. Então, isso vai gerar um excesso de demanda, e esse excesso de demanda vai gerar um desequilíbrio no mercado, por melhor que seja a boa intenção do governo de tabelar o preço do leite. Me fiz claro ou não? Sim, perfeito. Entendi. Então, aqui tu tem um excesso de demanda nessa situação. Excesso de demanda é devido a uma demanda que cresce com preço mais baixo e uma oferta que cai, né? Uma oferta, uma quantidade de produtores de leite que não vai ser a menos, vai ser menor. Uma parte desses produtores de leite não vão ter condições de produzir, porque o preço está mais baixo do que o custo de produção. Caso ocorra uma seca generalizada no país, afetando as pastagens, isto afetará inicialmente a curva de demanda ou oferta de serviço? Justifique sua resposta. Então, o que eu tenho aqui? Novamente, eu vou ter uma curva de demanda e oferta.
O equilíbrio inicial está aqui, ó, R$ 3,20, quantidade demandada igual a quantidade ofertada. Há uma seca no país. Puxa, se há uma seca, isso vai afetar a oferta ou a demanda inicialmente, pessoal? A oferta? A oferta. Vai haver um aumento da oferta ou uma redução da oferta? Redução. Uma redução. Eu vou representar essa redução por uma nova curva de oferta aqui, ó, no gráfico. Opa, o que significa isso, professor? Há um mesmo, ó, a quantidade ofertada agora vai ser menor, porque o produtor vai ter menos leite para oferecer, tá? E o novo equilíbrio agora vai ser a um preço mais alto. Tá? Por que vai ser um preço mais alto, professor? Porque com a escassez de oferta, tá? Vai ter mais gente, vai ter mais leite ou vai ter mais gente demandando leite? Demanda maior. E quando a demanda é maior que a oferta, o que acontece com o preço? Quando a demanda é maior que a oferta, o que acontece com o preço? Aumenta. O preço aumenta. Então, um novo equilíbrio de mercado vai ocorrer, provavelmente vai ocorrer um novo equilíbrio de mercado, mas a um preço mais alto e a uma quantidade de equilíbrio menor. É o que está acontecendo, por exemplo, com o ovo. O ovo não aumentou muito de preço nos últimos 2 meses? Sim. Sim, sim. Então, por que aconteceu? Então, o preço do leite, o preço do ovo aumentou, diminuiu a quantidade demandada, né? A produção de ovo também foi menor, né? No Brasil, teve o problema do calor excessivo no verão, as galinhas colocaram menos ovos, boa parte da produção foi para o exterior, então a oferta de ovos no Brasil diminuiu. A oferta diminuiu, as pessoas continuaram comprando ovos, o que aconteceu? Houve um aumento do preço. Esse aumento do preço excluiu uma parcela da população que deixou de comprar ovos. Por quê? Ou porque achou muito caro, ou porque não tinha dinheiro, ou porque substituiu o ovo por outro alimento. Moral da história, com esse processo de calor excessivo, queda da oferta, né, de ovos, o mercado se ajustou, mas se ajustou a um novo equilíbrio, a um preço do ovo mais alto e uma quantidade de equilíbrio, ou seja, uma quantidade demandada e ofertada menor do que era antes desse acontecimento, antes desse evento que determinou a queda da produção de ovos. Tá, aqui foi. Então, olha aqui, o caso ocorre, que a gente respondeu, né? Excesso de demanda devido a uma demanda estável e uma brusca queda da demanda. Isso que a gente viu. Excesso da, caso ocorra uma queda, uma brusca queda da oferta, que está errado. Uma brusca queda da oferta. Explique como esse fenômeno da seca afetará o preço e a quantidade de equilíbrio. Como eu falei para vocês, o que nós temos? Nós temos, com o fenômeno da seca, uma redução da oferta. E com essa redução da oferta, tá, vai haver um desajuste, vai haver um desarranjo no mercado. Tá? Por quê? Porque as pessoas vão querer continuar consumindo leite, mas a quantidade de leite vai ser menor. Então, o mercado vai estar desajustado, o mercado vai estar em desequilíbrio. Professor, esse desequilíbrio será para sempre? Não, não será para sempre. À medida em que tu tem mais pessoas querendo leite e uma quantidade menor de leite disponível no mercado, o preço do leite vai aumentar. E esse preço do leite mais alto vai gerar um novo ponto de equilíbrio. Ah, professor, como assim? Sim, com o preço mais alto, uma parte daqueles consumidores que consumiam leite ou que consumiam uma quantidade maior de leite vão deixar de consumir, porque não conseguem, porque não tem renda, porque estão achando leite muito caro. Então, vai haver um novo ajuste, um novo ponto de equilíbrio agora, não mais a um preço menor, mas sim a um preço maior.
e uma quantidade de equilíbrio também menor. Como tem preço mais caro pelo leite, a quantidade de equilíbrio, um novo equilíbrio, vai se dar a uma quantidade, a um equilíbrio menor. Ó, observem aqui o gráfico. Ó. Eu estava aqui, ó, nessa curva de oferta, tá? Nesse caso específico que a gente está examinando, tá? Aqui, estou botando aqui, tá? Mudar a cor para vocês enxergarem bem, botar em vermelho. Eu estava na curva vermelha, eu tinha um equilíbrio de mercado. O que aconteceu? Ocorreu uma seca. A seca reduziu a oferta. A curva de oferta se deslocou. Se deslocou para onde, professor? Se deslocou mais para cima, né? Agora eu vou ter menos oferta. Com menos oferta, a tendência é uma pressão do aumento do preço, porque vai haver um desajuste, vai haver um desarranjo, o preço vai ficar, a demanda vai ficar mais alta que a oferta. O novo equilíbrio agora vai se dar a um preço mais alto do que 3, talvez, por exemplo, 4, pode ser, não dá, teria que ver direitinho, mas vamos supor que fosse 4 aqui. Ó, R$4, tá? R$4, o novo equilíbrio. Tá, o novo equilíbrio, ó, tô aqui, ó. E é uma quantidade de equilíbrio menor. Em vez de o mercado agora comercializar, em vez de o mercado transacionar, em vez de o mercado realizar 20 milhões de litros de leite por mês, o mercado vai realizar, por exemplo, 17 milhões de litros por mês. Então, essa quebra da safra, essa seca que atingiu as pastagens, que atingiu a produção de leite, vai gerar uma nova situação de equilíbrio no mercado. Tá bem? Tá claro? Ficou claro ou não? Sim. Tá. Então, essa aqui está respondida. A 3 é muito semelhante a 2. Concordam ou não? O que é a 3? Ó? A 3 é o preço da tarifa, né? Serviço de transporte coletivo, construir o gráfico. Qual é o preço de equilíbrio da 3? Ó? É 7? Não dá para enxergar que é 7 o preço de equilíbrio, pessoal? 7. Tá? Supondo que o governo estabeleça um preço máximo para esse bem fixando a 8. Vamos supor que o governo fixe o preço a um preço maior que o preço de equilíbrio. O que eu vou ter? Excesso de demanda e excesso de oferta? A Excesso de R$8. oferta. Excesso de oferta, mas está muito caro o preço, né? As pessoas não vão mais demandar serviço de transporte coletivo, vai ficar sobrando ônibus. O produtor vai adorar, né? O dono do ônibus vai adorar, porque agora o preço mais alto, o lucro dele é maior, vai ter mais ônibus no mercado, vai ter mais serviços disponíveis, né? Vai ter mais horários, vai ter mais ônibus. Mas, em contrapartida, a demanda vai cair, porque o preço é mais alto. Né? As pessoas vão trocar o ônibus por Uber, por lotação, por bicicleta, por patinete. Tá? Então, isso vai gerar um excesso de oferta. Tá? Vai gerar um desajuste no mercado, vai gerar um desequilíbrio no mercado. Caso ocorra um período extremamente chuvoso e frio na região, isso afetará inicialmente a curva de demanda ou da oferta? O que vocês acham? Qual é a resposta? Afetará a curva de demanda. As pessoas que na chuva, no frio, a gente vai caminhando para a aula, para o trabalho, ou a gente pega ônibus, pega Uber? É demanda. Aumenta a demanda. Né? Então, caso ocorra um período extremamente chuvoso e frio, afetará inicialmente a curva de demanda. Isso vai gerar um excesso de demanda. Esse excesso de demanda poderá acarretar o quê? Um aumento do preço. Ah, professor, isso não é verdade. Claro que não é verdade. Por quê? Porque no caso do ônibus,
o preço é regulado. Mas não é verdade, por exemplo, no caso do Uber. No Uber, quando a gente pega num dia normal, num horário normal de sol, tu tem um preço. Quando tu pega um dia onde tem uma movimentação muito grande na cidade, está chovendo, está frio, aquele mesmo trajeto eu pago um preço mais alto. Ah, professor, por que isso? Porque tem mais gente demandando aquele mesmo Uber. Como tem mais gente demandando aquele mesmo Uber, vai haver um desajuste no mercado. Vai ter muita gente querendo usar Uber naquele horário de chuva e de frio, na chamada hora do rush, né? Em contrapartida, né, o número de Uber não aumenta na mesma quantidade. Consequentemente, o novo equilíbrio naquele horário, naquele momento, vai se dar um preço mais alto. E é uma quantidade de equilíbrio maior. Entenderam ou não? Sim. Explique como esse fenômeno afetará o preço e a quantidade de equilíbrio. Como eu falei para vocês, vamos voltar para a questão do ônibus. Tu tem chuva do Uber, que é até mais fácil, porque o ônibus é um preço tabelado, é um preço regulado pelo governo. Mas vamos pensar na questão do Uber, tá? O que vai acontecer? Quando tu tem excesso de demanda, o preço aumenta, tá? Então, vamos botar aqui, ó, vou explicar para vocês. Ó, vou botar direitinho para vocês. Então, eu tinha a seguinte situação. Eu tinha essa situação inicial. Eu tinha uma curva de oferta e uma curva de demanda. Ó, tinha uma curva de demanda aqui e uma curva de oferta. E o ponto de interseção, o ponto de cruzamento dessas duas me dava o quê? Me dava um preço determinado, concordam? E uma quantidade de equilíbrio determinada. O que aconteceu agora no período chuvoso? O que aconteceu no período chuvoso? Vai haver um aumento da demanda. Então, eu vou deslocar a curva de demanda. Opa! Agora eu vou ter um novo equilíbrio. Vou ter um novo ponto de interseção. Esse ponto de interseção será a um preço mais alto, todo mundo enxerga aqui, e é uma quantidade de equilíbrio também maior. Ah, por quê? Por que, professor, maior? Porque agora eu vou ter mais gente usando Uber, né? E mais carros, né? Mais carros. As pessoas lá, os proprietários de Uber, que fazem serviço de Uber, em vez de trabalhar 8, 10 horas, muitas vezes no dia de chuva, sabem que está rendendo, trabalham o quê? 14, 15 horas. Então, o novo preço de equilíbrio vai ser a um preço mais alto. Estou vendo aqui, ó. A gente vê que o preço de equilíbrio está a um preço mais alto. Um novo ajuste vai determinar um preço mais alto. Está aqui o preço mais alto, ó. E também uma quantidade de equilíbrio, um novo ponto de interseção, também a um nível maior. Me fiz claro ou não? Sim. Aqui, ó, pergunta 4. Tá? Imagina um mercado de pizza de uma pequena cidade litoral, né? Pinhal. A tabela apresenta o consumo aí, novamente, é muito semelhante ao que a gente já fez. A única diferença desse exercício é a curva de oferta. Ah, não, aliás, nem mesma coisa. Tu vai colocar aqui, onde é que está o equilíbrio aqui? Aqui, que preço está o equilíbrio de mercado? 6. 6, né? A 6, tu tem quantidade ofertada igual a quantidade demandada, tá? Que mais que pergunta ali? Quais são os preços? Tá. Se o preço de mercado estivesse acima, se o preço estivesse a 8, tá? Haveria excesso de demanda ou excesso de oferta? Certo. De quanto esse excesso de oferta?
110, então é... 110 menos 53, daria 57, é isso? 57 oferta. É isso aí, 57 a mais de oferta. Concordam ou não? Sim, porque no preço maior as pessoas demandam menos. As pessoas lá em Pinhal, na cidadezinha, no inverno, consomem menos. Está muito caro o preço da pizza. Então, em vez de 53 fatias por dia, vai ser, em vez de ser 68, quando era o preço de 7, vai ser 53 pizzas, ou fatias de pizza, seja como for. Vai ter um excesso de demanda. Se eu tenho, aliás, desculpe, um excesso de oferta. Se eu tenho um excesso de oferta, a tendência é o preço subir ou o preço cair? Se eu tenho excesso de oferta. A Subir. tendência é o preço Ai, que susto. Meu Deus. cair. Ah, se eu tenho excesso de oferta, a tendência é o preço cair. Concordam? Sim. Tá? Bom, então o preço vai cair. Puxa, alguns ofertantes, aqueles que são mais ineficientes, aqueles que têm um custo de produção mais alto, por exemplo, tem que alugar lá o seu estabelecimento, ou produzem com um forno mais antiquado, que gasta mais lenha, ou gasta mais gás, ou adquire o queijo, a massa de um fornecedor mais caro, esse não vai ter condições de disputar o mercado. Esse, com a queda do preço, vai terminar saindo do mercado, vai terminar não tendo condições de disputar o mercado. Então, vai haver um excesso de oferta. Esse excesso de oferta vai pressionar por uma queda do preço. À medida que o preço cai, aquele produtor mais ineficiente não consegue se manter no mercado, porque o custo de produção é mais alto para ele. Então, o mercado, é o que eu digo para vocês, em algumas situações o mercado é autorregulável, o mercado se ajusta, né? Vai chegar um ponto em que o preço vai caindo, cai de 9 para 8, cai de 8 para 7, né? À medida que vai caindo o preço, vai aumentando o número de pessoas que querem comprar pizza, e, por outro lado, vai diminuindo o número de empresários, comerciantes que estão dispostos a produzir pizza. Por quê? Porque com o preço caindo, aqueles que são mais ineficientes vão saindo do mercado, vão sendo retirados do mercado, porque o custo de produção deles é maior do que o preço de mercado. Moral da história, o preço vai se ajustando, o mercado vai se ajustando até voltar ao equilíbrio inicial, que é de R$6, onde a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Tá bem? Entendido ou não? Sim. Tá. Então, olha aqui, ó. Agora vamos para o 5. O que tem o 5? Aí tu tem um jogo, né? O campeonato de futsal, né? Só que tu tem um problema aqui, ó. Tu tem uma quantidade que é uma quantidade, o tamanho do estádio, né? Então, o estádio ele tem uma capacidade máxima. Por mais que tu queira vender ingressos, aumentar o preço, a quantidade vai ser sempre a mesma. Então, em termos gráficos, nós vamos ter a seguinte situação, ó, pessoal, nesse exercício. Em termos gráficos, nós vamos ter a seguinte situação. Tá? A curva de demanda, depois eu vou fazer para vocês em sala de aula, prometo, tá? Me cobrem quarta-feira, que eu vou fazer, eu vou desenhar a curva de demanda direitinho para vocês, tá? Então, o que tu vai ter aqui? Aqui, novamente, eixo Y, eixo X. Tu vai ter uma curva de demanda inicial, que nós vamos desenhar em aula, e uma curva de oferta. Só que essa curva de oferta, como o ginásio ele tem uma capacidade máxima, é diferente. Ela não é positivamente inclinada, ela é uma curva vertical. Então, vai ter ali uma quantidade sempre de uma quantidade máxima de lugares no estádio, no ginásio. Estão entendendo ou não? Onde é que é o equilíbrio aqui? Quando é que nós vamos ter o equilíbrio? Que preço? 8. 8.
8, né? O que significa 8? Capacidade máxima do estádio, do ginásio, né? O ginásio está lotado, concordam? Ah, professor, e se baixasse para R$ 4 a quantidade demandada, mais pessoas gostariam de ver o jogo, concordam? Porém, Uhum. a capacidade do ginásio continua a mesma. Haveria um excesso de oferta ou excesso de demanda a R$ 4? Demanda. Demanda, ficaria 2.000 pessoas de fora, né? E não tem lugar no estádio. Estão entendendo? Então, o que há de incomum nessa curva de oferta é que ela é uma curva perfeitamente inelástica, ou seja, independente do preço, ela vai ser, a quantidade ofertada sempre será a mesma. Por quê, professor? Porque está lá o ginásio, ele tem 8.000 lugares, independente do preço, a quantidade ofertada sempre será 8.000. Quais são os preços de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio? Já falamos, né? O preço de equilíbrio é R$ 8 e a quantidade demandada, igual a quantidade ofertada a esse preço, vai ser 8.000. Ou seja, ginásio lotado, preço de equilíbrio de 8.000 e quantidade de equilíbrio 8.000 lugares. Tá bem ou não? Sim. É esse aqui que ela falou do chocolate? É isso aí. Que é 6 aqui é 13, né? É. Tá, vamos fazer esse aqui então. Esse aqui é muito interessante porque usa matemática. Vocês até podem. Vocês estão fazendo matemática esse semestre ou não? Só Sim ou nos não? próximos. Não, só nos próximos, eu acho. Então tá. Então, no segundo grau, vocês lá no colégio, lá no ensino que vocês chamam de ensino médio, no meu tempo era segundo grau, tu tinha funções matemáticas, tá? Bom, o que o exercício está te mostrando? Que tu tem ali duas funções, né? Tu tem a função da demanda, né? Que é QD igual a menos, que é QD igual a 1.700 menos 300p, onde QD é a quantidade demandada e P é o preço do chocolate. E ali tu tem logo abaixo uma outra função que é a função oferta, né? Que é a quantidade ofertada, que é o QO, e o preço. Opa, professor, que coisa complicada. Não é complicado, não. Quando é que nós temos equilíbrio? Já falei bastante. Quando é que nós temos equilíbrio no mercado? Quando quantidade demandada for igual à quantidade ofertada. Opa, vamos pegar as duas funções matemáticas e vamos ver se isso é verdade. Qual é a função da quantidade demandada? Não é essa aqui, ó? 1.600 menos 300 vezes o preço. Vezes o preço. Tá bem ou não? Sim. Igual, eu tenho equilíbrio quando? Quando a quantidade demandada é igual a quantidade ofertada. Ah, professor, é a quantidade ofertada, a função matemática da quantidade ofertada. Tá aqui, ó. 1.400 mais 700 vezes P é a função ofertada. Opa, eu tenho uma equação matemática, não tenho? Lá no segundo grau, lá no ensino médio, a gente via isso aqui. Eu pergunto, quantas variáveis nós temos nesse exemplo? Quantas variáveis eu tenho nessa equação? Uma, duas, três? Quantas incógnitas eu tenho nessa Uma. equação? Não, uma. Uma só, né? Qual é a incógnita que eu tenho que descobrir? Preço. Preço. Ó, matemática aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. O 1.400 eu vou jogar para cá. Fica... Ó, vou fazer um copo calo. Vamos fazer matemática agora. Agora não é economia, agora é matemática. Tá? O que eu vou fazer, ó? Vou pegar esses 400, 1.400 e jogar para o outro lado. Quando joga para o outro lado,
ele vai com o sinal trocado, não é isso? Sim ou não? Isso aí. E esse aqui também, vou jogar para o outro lado. Também vai com o sinal trocado. Então, Uhum. aqui fica 700 menos 300 vezes P. Esse 1.400 foi para o outro lado, esquece, né? E esse aqui foi para o outro lado, esquece. Então, vamos de novo. Ó, agora ficou mais bonitinho. 1.600 menos 300 vezes P. É igual a 1.400 mais 700. Então, primeiro eu vou jogar para um lado lá o 1.400. Ficou menos 1.400. Inverteu o sinal. 1.600 menos 1.400 dá quanto? 200. 200. Igual a 700p menos 300p vai dar 400 vezes P. Opa! Agora é mais fácil. Agora é só mais um passo para a gente achar o resultado. É só mais um passinho para a gente achar o resultado. Eu quero achar o valor de P. Espera aí só um pouquinho. Eu quero achar o valor de P. Eu vou dividir 200 dividido por 400. É igual ao valor que eu quero achar, que é P. Tá? O 400... Ah, professor, por que o 400 vai lá para baixo, vai dividindo? Porque eu estou aqui numa multiplicação. Se lembram disso na matemática, no colégio? Sim ou não? Sim, lembrei. Opa, então o que eu vou fazer agora? Quanto é que dá 200 dividido por 400? É 0,5. 0,5. 0,5. Então, preço de equilíbrio vai ser igual a 0,5. Esse é o preço de equilíbrio. Ah, professor, e agora? Mas ele também pede, ó, calcule o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Eu já tenho o preço de equilíbrio, agora é fácil. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse preço de equilíbrio em qualquer uma das duas funções. Eu posso substituir nessa função, que é a quantidade demandada. Não é isso que o enunciado dava. Ou substituir nessa função, que é a quantidade ofertada. Que é isso que o exercício me dá lá em cima. Então, vamos substituir primeiro na quantidade demandada. Fica 1.600 menos 300 vezes 0,5. Vamos lá. Quanto é que dá 300 vezes 0,5? Hein? Quanto é que dá 300? Metade de 300 dá quanto? Metade de 300 dá quanto? Dá 15 alguma coisa. Não? Metade de 300 dá quanto? 150. Então, 1.600 menos 150 dá 1.450. Por outro lado, vou fazer a mesma coisa aqui, tem que dar o mesmo resultado. Vai dar 1.400 mais 700 vezes 0,5. Substituir o P que eu já tenho. Eu tenho o resultado do P Professor, agora. uma pergunta. Pode perguntar. Ali, lá, mais um pouquinho pra cima ali, que tu falou que era pra mudar o mais e o menos, né, quando passasse pro outro lado. O 1.400, como tu passou pro outro lado, não ficaria mais? Não, ele não estava positivo aqui? Sim. Não fica negativo?
Sim. Então fica 1.600 menos 1.400. Não passou por aqui, ó, saiu daqui. Saiu daqui, não E saiu? o de menos ele não ficaria mais no outro lado, então. Ele não foi para o outro lado, não ficou negativo aqui? Sim. E aí fica 200. E o outro aqui, ó. Ah, esse aqui tu tá certo. Eu errei. É Perfeito. isso que eu Pô, falo. me passei aqui. Fica 1.700 mais... Fica 700 mais 300, é isso? Ah, sim, errei aqui. Puxa. Bom, bem lembrado, errei aqui. Fica 1.000 vezes... Ah, desculpe, errei, pessoal. Eu fui fazer rápido e errei. Então tá. Então aqui tá certo. Passei para cá, virou positivo. 300 mais 700 fica 1.000. 200 dividido por 1.000 não vai dar 0,5, vai dar 2. 0,2. Desculpe, errei aqui, peço desculpa. Agora, então, é 0,2. Então, vamos fazer tudo de novo. Fica 1.600 menos 300 vezes P. 1.600 menos 300 vezes 0,2. Desculpe. Então, fica 300 vezes 0,2 vai dar 60. Tá? 300 vezes 0,2 dá 60. Podem usar a calculadora aí, tá? 1.600 menos 60 fica 1.540. 40. Perfeito. Agora vamos lá para o outro lado. Aqui também vai ser 0,2. Ah, errei ali. Fui fazer rápido e errei. Então aqui, 1.400 mais 700 vezes 0,2. 700 vezes 0,2 vai dar 140. 1.400 mais 140 dá quanto? 1.400 mais 140 dá quanto? 1.540. Opa! Há um preço de 0,2, a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Calcule o preço de equilíbrio. Calculamos, chegamos que o preço de equilíbrio da barra de chocolate é 20 centavos. A quantidade de equilíbrio. Qual é a quantidade de equilíbrio? A quantidade onde a demanda é igual à oferta. O número de barras vendidas nesse mercado ao preço de 20 centavos é igual a 1.540 barras. Né? É barra de chocolate? É barra. Querem fazer mais um desse? Sim. Então, vamos fazer mais um desse, tá? Vamos fazer esse aqui, ó. É a mesma lógica. Vamos lá. Vamos ver se eu não... Só um pouquinho aqui. Então, esse aqui é curva de demanda de corte de cabelo, né? Tá. Então, qual o preço e a quantidade de equilíbrio? Vamos lá, ó. Primeiro, vamos lá. Opa, professor, o que eu faço? Para eu achar o preço de equilíbrio, o primeiro passo qual é? É igualar a curva de... a função de demanda e a função de oferta. A função de demanda é menos 200, é isso, né? Ah, não, é 200 que é igual a 8P. Desculpa, não tem 200, porque é um igual. Estou sem o óculos, eu vou ter que pôr o óculos aqui. E aqui, então, opa, primeira coisa, então, primeiro passo para eu achar o preço de equilíbrio é igualar a função demanda, que é 200 menos 8P, e igualar a função oferta, funções matemáticas, né? Que é igual a 4 mais 8P. Igualei. Agora vamos para o segundo passo. Eu tenho uma equação aqui e uma única variável. O que eu vou achar? O resultado dessa variável. Vamos lá. Vou jogar o 4 para cá. 200 menos 4 dá quanto? 196. Concordam? Vou jogar o 8P para lá. O 8P mais 8P vai dar 16. Inverti o sinal, né? 16P. Entenderam o que o professor fez ou não? Sim. Pronto. Agora, vamos lá. 196
dividido por 16. Já que vai dar? Vai dar 12,25. Tá? Então, o preço vai ser igual a... Vamos lá. O preço vai ser igual a 12,25. Como é que eu fiz isso? Eu peguei, ó, preço é igual a 196 dividido por 16. Vou de novo, peguei a calculadora, peguei e calculei ele. 196 dividido por 16. Quanto é que vai dar? 12,25. Então, o preço de equilíbrio é igual a 12,25. Opa, achei o preço de equilíbrio. E agora? Agora eu vou achar a quantidade demandada e ofertada de equilíbrio. Como é que eu faço, professor? Vou pegar as duas funções e vou substituir em cada uma delas o preço de equilíbrio. Cada uma delas eu vou substituir o preço de equilíbrio. Como assim, professor? Vamos lá. Qual é a quantidade demandada? A função está aqui, 200 menos 8 vezes 12,5. Então, fica 200 menos 8 vezes 12,25. Igual, vamos lá, 8 vezes 12,25 dá quanto? 98. 98. 98 menos 200 menos 98 dá quanto? Vamos confirmar aqui para o professor não errar. Então, vamos lá. 8 vezes 12,25 dá 98. 200 menos 98 dá 102. 2. Agora vamos fazer a mesma coisa lá embaixo. Opa. Fazer a mesma coisa para a função de oferta. O preço de equilíbrio é 12,25. Então fica 8 vezes 12,25. Quanto é que dá 12 vezes 8 vezes 12,25? 98. Mais 4, 102. Opa! Achei a quantidade de equilíbrio. Então, esse mercado estará em equilíbrio quando o preço for 12,25. A este preço, a quantidade de equilíbrio, ou seja, a quantidade que iguala a oferta e a demanda, é 102 cortes de cabelo na cidade de Cachoeirinha. Me fiz claro ou não? Perfeitamente. Que é? Perfeitamente. Tá. Aqui, isso aqui nós vamos fazer em aula, tá? E o gráfico também nós vamos fazer em aula. Vocês já podem fazer esse aqui, o 8, tá? Esse 8 vocês já podem começar a fazer, que é muito semelhante ao que a gente fez agora. Concordam ou não? Sim. Tá? Então, por hoje é isso. Não quero puxar muito, tá? Mas já tem bastante coisa que vocês podem fazer. E aula que vem a gente, em sala de aula, vai terminar essa lista de exercícios. Tá bem? Mas na aula que vem a gente já tem que te enviar, né? Eu vou prorrogar o prazo. Eu vou aumentar o prazo. Ah, Tá tá. bom. Obrigado, senhor. Boa noite. Isso Boa tarde. tá? E aí vocês, essas questões para revisão, que também já está no Whats, eu vou dar uma olhada, né, com vocês. Então a aula de quarta vai ser presencial, eu não sei cair o mundo, né, mas acho que não. A aula de quarta vai ser presencial, tá? Nós vamos terminar essa revisão dessa lista de exercícios.
e vamos também falar um pouquinho sobre aquela outra questão de revisões que eu coloquei no WhatsApp. E aí a gente encerra essa primeira parte da matéria, tá? E quanto à data, eu já estou mudando aqui para vocês, ó, a data da tarefa, para que vocês tenham mais tempo de fazer a tarefa, ok? Tá Então, bom, agradeço obrigado. a atenção de vocês aí. Um bom final de semana para todos. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Até. Ótimo.